convido o Eugênio Menezes, servidor do Tribunal de Contas do Ceará, para apresentar a experiência de monitoramento no Tribunal de Contas dele. E para nós aprendermos um pouquinho mais também com outras experiências de tribunais de contas. Eugênio. Bom dia. Bom dia a todos. Então, primeiro, muito feliz por estar aqui, né? Então, é o segundo fórum que eu tenho a oportunidade de participar. E é sempre maravilhoso porque você sai daqui melhor e mais aliviado. Melhor por compartilhar conhecimento, experiência, mais aliviado por ver que nós estamos juntos aí nas dificuldades, né, nas aflições, enfim, muitas soluções, né, que eu tenho lá no Ceará. Eu vejo que colegas aqui de outros estados também têm soluções semelhantes, então dá aquela tranquilidade de saber que nós estamos todos juntos aí dentro dessa mesma jornada, tá? Então, meu objetivo aqui é muito mais do que trazer soluções, é trazer inquietações mesmo, né? Lá no Ceará nós estamos num momento de profundas mudanças, somos bem jovens com relação à adoção das normas internacionais. Então, o processo começou em 2015, né? O tribunal contratou um auditor independente para fazer um diagnóstico do nível de adesão do tribunal, das práticas de auditoria do tribunal às normas internacionais de auditoria. E esse diagnóstico resultou num plano de ação aí com ações a serem implementadas até 2021. Tá? Então, a gente está nesse curso aí, na verdade, criar um ambiente propício ou um ambiente mais favorável para ter uma situação melhor para monitorar o resultado das auditorias, né? Nesse meio tempo, tivemos um fato atípico que foi a fusão dos dois tribunais. Então, o TCM lá do Ceará foi extinto. E aí, a partir de então, nós temos o TCE e TCM, né, formando uma instituição de controle única. Então, isso aí também gerou um impacto em todo o planejamento estratégico do órgão. Na verdade, é uma instituição nova, né? É uma instituição nova, uma nova lei orgânica, um novo regimento interno, firmando ainda uma cultura organizacional nova. Então, tudo isso aí foram questões que a gente vem enfrentando, né, que a gente vem tentando contornar da melhor forma possível. Bom, então esse é o meu objetivo aqui, trazer para vocês. Primeiro, fazer uma contextualização, tá, das dificuldades que nós encontramos e, diante dessas dificuldades, tá, que medidas nós pensamos para contornar e corrigir essas dificuldades, né, que diretrizes foram essas que a gente pensou, e trazer alguns estudos de caso, né? Então, como é que as auditorias aconteciam antes e como é que elas estão acontecendo agora, já que nós já temos algumas dessas medidas, né, já implementadas. E aí, por fim, falar um pouco aí de novas ações que estão sendo implementadas, né, no âmbito do tribunal. Então, vamos à contextualização, tá? Então, aqui, esses são os problemas, os principais problemas que nós diagnosticamos, né, que dificulta aí tanto as auditorias como o monitoramento, né? Na verdade, o monitoramento é a fase final do ciclo de auditoria. Então, tudo que acontece de forma inadequada, né, durante todo o processo vai repercutir no monitoramento. Tudo, né? Desde a definição do escopo da auditoria até a forma que você redige uma proposta de encaminhamento e submete ao relator. Então, tudo tem que estar bem azeitado para que o monitoramento possa acontecer de uma forma eficiente. Então, eu elencaria como primeira grande dificuldade a falta de conexão entre as ações de controle. Tá? Então, situações em que o resultado das auditorias não serviram para orientar novos trabalhos. Então, quer dizer, na medida que você planeja uma auditoria ou traça uma auditoria, você já tem que ter em mente que aquilo ali vai lhe gerar uma demanda futura, que são determinações e recomendações que deverão ser monitoradas. Tá? Então, não adianta sair por aí auditando, gerando demandas, sem saber se o tribunal vai ter estrutura operacional, né, para avaliar se aquilo de fato está sendo implementado. Tá? Então, esse é um ponto. Então, o tribunal, como não tinha essa visão, as pessoas iam iniciando trabalhos e gerando deliberações que não eram devidamente monitorados, e aí o efeito, às vezes, é até contrário, né? A questão da credibilidade da instituição de controle. E isso passa pela falta de visão estratégica, né? Então, é uma visão de longo prazo, é você saber que trabalhos
de hoje, né, vão gerar trabalhos futuros. É você saber que o trabalho que eu faço hoje termina amanhã. Eu vou ter um próximo trabalho que vai partir dali, né, e vai chegar a um outro patamar. Então, tem que ter essa visão no plano de fiscalização, essa visão estratégica. E aí a gente tinha, então, unidades técnicas funcionando como ilhas, né? Então, o setor do lado, você não sabe exatamente o que está acontecendo ali. Então, tudo isso aí gera uma dificuldade operacional, né, e do tribunal ser mais efetivo. E a falha na gestão do conhecimento, né? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar com que todas as unidades técnicas atuem de uma forma articulada, como se fosse uma corrida de revezamento, né? Onde um determinado ponto em que uma passa o bastão para a outra e a outra continua. Outra dificuldade também é a necessidade de aprimorar a gestão das ações a serem monitoradas. Então, era aquilo que eu falei, né? As auditorias iam acontecendo, as deliberações surgindo e não tinha uma gestão, né, de como isso deveria ser acompanhado, de como isso deveria ser monitorado. Tá? Então, não tinha uma sistemática bem estruturada com relação a isso. E aí, muitas vezes, como o Vilmar até colocou, né? Quando a deliberação demora a sair e o tribunal demora a monitorar, ela se torna intempestiva. Então, quer dizer, todo aquele trabalho que foi feito, ele perdeu a oportunidade. Né? Então, realmente é um desperdício. Né? Tem que ter esse cuidado aí de tanto a deliberação ser tempestiva, como ela ser devidamente monitorada. Tá? Outra dificuldade também, né, que nós temos ainda, né, mas vemos trabalhando fortemente, problema na definição do escopo das auditorias e fluxo do processo ineficiente. Então, as auditorias iniciavam sem uma definição clara do escopo. Então, é como se você começasse a escrever um livro sem ter uma ideia clara de onde você queria chegar. Então, aquilo não tem fim. Né? Aquilo não tem fim. Uma auditoria com escopo em aberto, você vai ter aí várias diligências ao longo do processo, e para você chegar em algo possível de monitorar, vai ser praticamente impossível. Então, a gente procurou investir fortemente nessa questão do planejamento. Tá? Acho que, no atual momento, o ponto que a gente tem mais investido de ferramentas para planejar bem, para definir bem o escopo das auditorias, né? E aí se chegar a um resultado final de forma mais rápida, de forma mais eficiente, e aí um monitoramento melhor. Né? Então, isso aí a gente realmente vem trabalhando fortemente, tanto na aquisição de ferramentas de analytics, né, como formação dos nossos auditores. Tá? Então, a gente finalizou agora uma especialização em ciência de dados aplicada à auditoria. Então, o conselheiro Inaldo, inclusive, foi professor dessa especialização. E lá foi batido muito essa questão de matriz de risco, uso de dados. Né? O tribunal adquiriu lá a ferramenta SAS, que é uma ferramenta muito robusta nessa área de analytics, elaboração de relatórios, enfim. Então, é algo que a gente tem investido bastante agora. E aí, aquilo que eu falei, né? Escopo mal definido, excesso de diligência ao longo do processo, o processo fica longo, o processo não chega ao resultado esperado. Né? E, com relação ainda ao fluxo do processo, essa questão de tudo, a visão de que tudo teria que ser resolvido dentro do processo de auditoria. Então, processo de auditoria, eu corrijo as causas dos problemas da gestão, eu multo o gestor, eu faço contraditório ampla defesa. Então, o processo de auditoria ficava algo gigantesco, né? Algo que passava aí por várias diligências, várias fases e realmente demorava bastante a chegar a um resultado. Bom, então esse seria aí. Então eu trouxe aí um caso, tá, de uma auditoria, foi uma auditoria no contrato de obra pública, que espelha um pouco aí essa dificuldade, né, desse cenário complicado que eu coloquei para as auditorias, né, os monitoramentos. Então, eu escondi aí o processo, porque não convém aqui, né, colocar que processo foi esse, mas era um contrato de obra pública em torno aí de 45 milhões aí a materialidade envolvida. Tá? Então, vocês podem ver aí, onde é que é a luzinha aqui?
Pronto, achei. Então, nós tivemos aqui em novembro de 2015 o relatório de auditoria. Tá? Então, no relatório de auditoria, nós tínhamos lá os achados, né, achados relacionados à execução física e financeira da obra. Então, quase um ano depois, olha, tudo isso com relação ao escopo não bem definido, fluxo de processo ineficiente, enfim, né, isso aí já é o resultado de toda essa problemática que eu trouxe aí no início. Então, em torno de um ano depois, aí o gestor se manifestou, né, tivemos análise dos esclarecimentos, e aí nova manifestação do gestor, mais 473 dias. Então, esse processo atualmente, 800 dias depois, ele ainda está em fase de discussão, de diligência, né, de contraditório e ampla defesa dentro desse processo, enfim. Ainda não temos algo de fato a monitorar nesse processo. Tá? Então, realmente, eu não sei nem se a gente vai conseguir chegar a algo efetivo, algo que realmente agregue à gestão. Tá? E aí, diante disso, a gente viu que realmente o tribunal precisava, né, pensar em novas formas ou precisava traçar novas diretrizes para gerar um cenário mais eficiente, né? Porque aí, do contrário, até para se chegar ao monitoramento, fica complicado, fica comprometido. Tá? Então, primeira diretriz, tá? Definir conceitos e finalidades das espécies processuais. Então, o tribunal tem que ter claramente, né? A que se propõe cada processo. Aqui se propõe um processo de contas. Tá? O processo de contas é uma auditoria ou não? Né? Em que momento acontecem essas sinergias entre as espécies processuais? Então, tudo isso são coisas que a gente tem procurado atuar. Tá? Então, dentro dessa ideia, tá? Pensamos aqui nas funções, tá? Nas funções constitucionais do Tribunal de Contas, e para cada função dessa específica, você vai ter espécies processuais, né, que vão permitir com que o tribunal atinja esse resultado. Então, por exemplo, a função fiscalizadora, as auditorias, né, os monitoramentos, os levantamentos, a função consultiva, que é o parecer prévio, né, ou as consultas formuladas pelas autoridades, enfim. A função judicante, que é o julgamento das contas. Então, dentro dessa visão, tá, eu não tenho que ter, dentro do processo de auditoria, o exercício de várias funções dessas aqui. Tá? Então, a ideia é que o processo de auditoria, o foco do processo de auditoria é para corrigir os problemas estruturantes mesmo. Né? Ou qual é a falha de controle, qual é o problema que está levando à ocorrência, tá, daquele achado de auditoria. Então, esse foi o foco. Né? E a função... Então, sem essa visão, na verdade, você faz com que uma função comprometa o bom desempenho da outra. Então, por isso que é bem importante ter essa questão da segregação, né, do que cada processo se propõe a fazer. Tá? E aí, bom, dentro dessa visão, isso é uma analogia que eu uso bastante, né? A prestação de contas é como se fosse o mar, né? E as demais ações de controle, rios, lagos e córregos. Então, imaginem só, a prestação de contas não é o início de uma fiscalização, ela é o fim, né? Como é o mar. Então, tudo inicia no continente, né? O rio, o lago, e corre para o mar. As denúncias, as representações, as auditorias vão gerar resultados esses que vão repercutir na opinião final com relação à regularidade daquela conta. Tá? Então, como é que era feito antes? Né? A gente, ao receber a prestação de contas, é que a gente iniciava uma fiscalização. Então, isso aí já é o posterior do posterior. Tá? Do ano passado para cá, o que é que nós temos procurado fazer? Fazer as auditorias antes. Né? Fazer as auditorias antes. Auditorias com o fim de subsidiar o exame da conta anual. Então, com isso aí, a gente deslocou, tá, ações de fiscalização mais concomitante ao longo da gestão, tá, e a conta ficou como um fechamento, como deve ser. Certo? Então, esse é o foco aí que a gente tem procurado dar com relação a isso. Então, foi o que eu coloquei, né? O foco do processo de fiscalização está em corrigir
as causas dos achados de auditoria. Tá? Então, nós classificamos os achados de auditorias, né, as causas dos achados de auditoria, em causas objetivas e subjetivas, bem dentro daquilo que o Vilmar já colocou. Tá? Então, o que são as causas objetivas? São falhas de controle, deficiência ou inexistência de controles internos, riscos mal gerenciados. Tá? Então, isso aqui realmente é a causa estrutural mesmo, né? É o que está acontecendo dentro do órgão que está permitindo com que os resultados não sejam atingidos. E temos as causas subjetivas. O que são as causas subjetivas? Conduta do agente público, certo? Bom, como é que a gente fazia antes? A gente tratava o combate, né, a todas essas causas dentro do processo de auditoria. Então, o processo ficava robusto, né, contraditório e ampla defesa dentro do processo de auditoria, enfim. Para se chegar a um resultado, demorava bem mais, né? Então, qual é a ideia? Causas objetivas. Causas objetivas, né, que são problemas de controle. O tribunal vai atacar com determinações, recomendações, para minimizar a possibilidade de que a irregularidade volte a acontecer. Então, isso aqui é urgente, isso aqui é necessário, porque tem que estancar o problema. Tá? Causa subjetiva, que é a conduta do agente público, aí não, aí é um processo de contraditório e ampla defesa, quer dizer, o time aqui, né, para atacar essas causas, ele é totalmente diferente. Pelo time ser diferente, nós entendemos que não deve ser tratado dentro do mesmo processo. Tá? Então, muito embora tudo isso seja levantado no processo de auditoria, mas o tratamento processual disso deve ser de forma segregada. Tá? Então, com isso aí, a gente tem obtido aí uma celeridade muito maior e uma efetividade muito maior nas nossas auditorias. Então, as causas objetivas, elas vão estar, né, na matriz de achado, e aí lá ao final a gente vai ter recomendações, determinações, né, e a oitiva ao gestor, caso o relator entenda, né, que antes de determinar, cabe ouvir aí os agentes envolvidos ou impactados por aquela decisão. Tá? Então, tudo isso aí são medidas, né, que são propostas para atacar ou mitigar a questão das causas objetivas dos achados de auditoria. E as causas subjetivas, tá? Onde o tribunal vai avaliar a conduta do agente público, né? Aí é a audiência e citação, a proposta de encaminhamento vai ser a audiência e citação para estabelecer o contraditório e a ampla defesa. Tá? Então, isso aqui já não seria, ou não seria desenvolvido dentro do processo de auditoria, seria desenvolvido em um processo específico de representação, né? Por exemplo. Aqui eu coloco melhor essa questão, né? Por exemplo, auditorias específicas. Lá nós temos basicamente 2 tipos de auditoria. Tá? Nós temos auditorias específicas, que são auditorias em cima de uma política pública, em cima de um contrato, enfim, em cima de um objeto específico que eu seleciono por meio de uma avaliação de risco. E eu tenho também auditorias para subsidiar o exame das contas anuais. Tá? Então, essas auditorias aqui, que lá nós chamamos como inspeção, eu particularmente eu não concordo. Tá? Eu acho que o conceito, tudo é auditoria, inspeção é um procedimento, mas os nossos normativos classificam isso aqui como inspeção hoje em dia. Então, basicamente, a gente tem aí esses dois tipos de auditoria. Tá? Essas auditorias específicas, né, como eu já coloquei, ela vai gerar propostas, né, de recomendações e determinações na matriz de achado, propostas de audiência e citação na matriz de responsabilização. As recomendações e determinações, elas são monitoradas em um outro processo de fiscalização, tá? E as audiências e citações serão desenvolvidas em processos específicos de responsabilização dos agentes públicos. Então, a auditoria, ela encerra nesse ponto aqui, tá? Ela encerra com as recomendações e determinações e com a proposta de audiência e citação que vai ser desenvolvida em um novo processo. Tá?
no caso dessas auditorias específicas, né, é um novo processo de fiscalização mesmo, é um processo de monitoramento. Eu pude ver que vocês aqui no Paraná estão bem melhor estruturados com relação a isso. Tá? Lá o monitoramento ainda é feito no âmbito de cada unidade técnica, de forma dividida, né? Não tem essa coordenação central para acompanhar todos os monitoramentos de uma forma integrada. Eu acho que é algo, inclusive, que eu vou levar essa ideia, né? Achei bem interessante a forma como vocês vêm tratando aqui, mas lá não, lá realmente é feito dentro de cada unidade técnica, cada gerente, né, ou cada diretor, ele propõe as ações que devem ser monitoradas e a consolidação disso tudo é feito lá na Secretaria de Controle Externo. Tá? Então, isso são as auditorias específicas, né? Acontece dessa forma aí o monitoramento. As auditorias para subsidiar o exame da conta, tá? Então, ele sempre acontece no exercício anterior ao ingresso da conta. Então, começamos a fazer isso no ano passado, né? Então, foi o primeiro ano em que realmente a gente antecipou, né? Então, o que era feito após o ingresso da conta, a gente passou a fazer antes. As recomendações e determinações, né, advindas dessa auditoria, elas vão ser monitoradas na próxima auditoria de gestão, tá? Então já vai ser um item já certo de ser verificado na próxima auditoria de gestão. E a audiência e citação é levado para a conta anual. Então o gestor, quando ele for prestar contas, tá, daquele exercício, ele já deverá apresentar, junto à documentação da prestação de contas, manifestação dele com relação à audiência e citação, caso alguém lá no rol de responsáveis tenha sido responsabilizado. Então, aquilo já integra, a manifestação daquilo ali já integra o exame das contas anuais. Isso aqui exige um esforço muito grande de coordenação, né? Porque, na verdade, a auditoria ela tem que ser muito tempestiva, para que tenha tempo hábil, né, para se estabelecer o contraditório em ampla defesa e o gestor apresentar isso quando do envio das contas anuais. Né? Então, as contas anuais têm que ser enviadas até julho, né, do exercício seguinte, e as auditorias elas acontecem no primeiro semestre. É como se a auditoria acontece no primeiro semestre de 2018, as contas anuais têm que ser enviadas até julho de 2019. Então, realmente tem que ter um esforço grande de coordenação para que se possa estabelecer o contraditório em ampla defesa já em conjunto com a prestação de contas anual. Tá? Então, isso aí, na verdade, assim, essa sistemática, né, a gente está adotando pela primeira vez neste exercício. Tá? E, claro, como todo início, né, tem problemas, tem coisas que a gente precisa ajustar, mas a gente ainda está firme nessa estratégia de que é a forma mais articulada, né, de agir. Tá? E aí, outro ponto também, né, diante dessa problemática que a gente colocou, é criar novos mecanismos para acompanhar os monitoramentos. Tá? Então, antes, as deliberações do tribunal elas são cadastradas no sistema de processo. Então, tem lá um cadastro onde o pessoal da sala de sessões, né, preenche agentes envolvidos, preenche o teor mesmo da deliberação, enfim. Mas é um mero cadastro. Né? O nosso sistema ele não é gerencial. Ele não permite com que eu avalie ou encaminhe como aquilo ali vai ser resolvido ou que equipe fará o monitoramento daquela deliberação. É um mero cadastro. Então, a gente realmente padecia aí de ter e ainda padece, né, de ter um sistema ou de ter uma sistemática que permita um acompanhamento adequado desses monitoramentos. Mas, assim, como primeira medida, a gente criou, né, um capítulo específico do nosso plano de fiscalização só para monitoramento. Então, só isso aí já deu um olhar, tá, muito mais adequado, muito mais próximo, né, aos monitoramentos. Então, cada unidade técnica, né, levanta aquelas ações ou aquelas deliberações que elas vão monitorar no exercício, encaminha isso para a Secretaria de Controle Externo e a Secretaria de Controle Externo faz a consolidação disso tudo, né, nesse capítulo aí do plano de fiscalização. Então é assim que a gente tem procurado fazer. Tá? Também isso foi coisa recente, né, a gente começou a fazer isso aí do ano passado para cá. Tá? A elaboração aí
desse capítulo específico, né, no nosso plano de fiscalização, só para os monitoramentos. Outro ponto também que eu tenho que destacar, né, é a atuação da corregedoria. Tá? Então, a corregedoria ela já põe como item obrigatório, né, a análise do monitoramento das deliberações do tribunal. Então, sempre cai alguma unidade técnica, né, nas unidades que serão correcionadas, e isso aí eles verificam na correção anual se, de fato, né, a SESEX está monitorando as deliberações do tribunal. Tá? Isso aí também se viu aí para a gente criar aí um cenário melhor, né, um cenário mais positivo. Outro ponto também que a gente tem procurado adotar, né, definir melhor o escopo das auditorias. Tá? Então, antes, como não tinha uma visão muito focada nisso, né, as auditorias começavam sem um escopo bem definido, a gente caía naquele problema de ela não ter início, meio e fim. Né? Então, teria várias diligências ao longo do processo e não se chegava a resultado algum. Agora não, agora a gente está estruturado no nível tático, tá? Então a gente tem aí um plano, ele é semestral, por isso que eu ponho aqui no nível mais tático. Temos uma matriz geral de risco, né? A matriz geral de risco é uma matriz que seleciona basicamente prefeituras ou órgãos a serem auditados. Tá? No nível operacional, a gente tem matrizes específicas, então a gente tem uma matriz de risco só para licitações, uma só para obras, né? E temos algumas em construção. A ideia é que novas matrizes sejam agregadas, né, a esse modelo. Então, a gente está elaborando aí uma de convênios, uma de contratos, né, de coleta e tratamento de resíduos sólidos, enfim. A ideia é que a gente crie, né, isso aqui fica dentro de cada unidade técnica, né, matriz de risco, para fim de selecionar melhor o escopo, ou definição melhor dos escopos das auditorias. E temos também os inventários de risco que são elaborados dentro de cada auditoria. Tá? Então, dentro de cada auditoria, como etapa obrigatória, né, como papel de trabalho obrigatório, o auditor ele tem que elencar os riscos, né, identificados para documentar por que ele escolheu ou por que ele definiu aquele escopo de auditoria. Certo? Então, tudo isso aí para resolver essa questão de iniciar o trabalho de uma forma mais redonda. Outro ponto que a gente tem investido também, orientações à unidade técnica. Né? Então, por exemplo, eu pergunto aí aos senhores e às senhoras, né, como é que eu monitoro uma deliberação dessa daqui? Tá? Determinar a Secretaria da Educação o cumprimento do artigo 67 da 8.666. Quer dizer, não tem como monitorar isso. Não tem como monitorar. Basicamente, eu vou ter que fazer uma nova auditoria para conseguir monitorar uma deliberação desse tipo. Tá? Então, a gente tem passado o nosso corpo técnico, né, orientações no sentido de que redijam adequadamente ou da melhor forma possível as deliberações. Submeta ao colegiado deliberações possíveis de serem monitoradas. Tá? Então, ao invés de deliberações nesse sentido, deliberações assim, né, determinar a Secretaria da Educação que adote, no prazo de 30 dias, a indicação de um fiscal, tá, para os contratos de decorrência de licitação e quaisquer outros que venham a ocorrer a partir dessa medida, com vista ao cumprimento do artigo 67 da 8.666. Aqui sim. Aqui eu tenho medidas, aqui eu tenho prazo, aqui eu de fato eu tenho algo a monitorar. Tá? E aí a gente também está em construção disso, a ideia é que isso tudo, né, que hoje está como orientações a nível de nota técnica, a nível de, a gente joga inclusive no manual mesmo de escrita processual ou no próprio manual de auditoria, mas que realmente isso fique claro, fique como um impositivo, né, para que todos possam seguir as propostas de encaminhamento dessa forma. Tá? Então, na verdade, a gente pode ver aí como tudo é importante em auditoria, né? Desde a definição do escopo até a forma como você redige ou propõe um encaminhamento. Tá? Qualquer falha em uma dessas etapas, você vai ter aí um problema, uma ineficiência na hora de fazer o monitoramento das auditorias. E aí eu trouxe já uma auditoria mais recente, né,
que já veio, já dentro dessas mudanças, ou dessas pequenas mudanças que a gente tem procurado implementar, tá? Então, também foi igualmente, tá? Foi um contrato de obra, então eu procurei pegar algo que tivesse uma materialidade semelhante àquela primeira auditoria que eu coloquei, né? Um contrato de obra. Eu acho que a primeira era em torno de 45 milhões, essa daqui envolveu em torno de 49 milhões. E aí aqui o relatório de auditoria, tá? Ele saiu em outubro do ano passado. E aí já no relatório de auditoria, com comentários do gestor, enfim, tudo isso aí seguimos à risca aí, no ciclo geral do trabalho, né? Procuramos seguir à risca o que traz aí as NBASPs, né? Então, comentários do gestor, definição, a avaliação de risco, né? Definição do escopo da auditoria, papéis de trabalho. Então, nesse relatório da auditoria, tivemos 7 achados, né, de auditoria, todos discutidos com o gestor. Foi apontado um sobrepreço, né, isso aí foi discutido também na fase de comentários do gestor, esse sobrepreço. A conduta dos agentes públicos, né, que incorreram aí nesse sobrepreço foi levado para representações, ou documentos à parte, né, e a auditoria realmente focou em sanar o problema e evitar, né, que o dano realmente fosse causado. E esse sobrepreço foi corrigido ao longo já das próximas medições. Então, não chegou nem a, de fato, ter um dano aí, uma conversão desse processo em tomada de conta especial, porque o contrato ainda estava em curso. Então, foi possível, ao longo das próximas medições, tanto readequar o contrato, né, como também ajustar o sobrepreço identificado nas medições futuras, tá? Então, em 92 dias, né? Então, vocês lembram lá que aquela primeira auditoria, nós temos aí em torno de 800 dias, né? Do relatório de auditoria, ela ainda não chegou ao fim, né? Nessa aqui, 92 dias depois, o tribunal já tem uma deliberação, já tem uma resolução, tá? Com determinações ao órgão. E aí, com isso aí, nós evitamos aí 2 milhões de dano, né? Pelo sobrepreço identificado. Então, no fluxo atual, no fluxo anterior, talvez a gente não conseguisse chegar a esse resultado, porque ia ter o contraditório, ampla defesa, e, enfim. Então, tudo isso aí ia contaminar o processo, no bom sentido, tá? É claro. E aí talvez a gente não chegasse, né, nesse prazo a esse resultado. Tá? Então, isso aí realmente foi algo que a gente consegue ver, né, que teve aí um resultado rápido, né, bem tempestivo. E aí, meus amigos, eu encerro aí com ações que a gente está desenvolvendo lá, tá? Então, é como eu coloquei aqui, né? Longe de querer vender aqui que o que a gente está fazendo lá é o melhor, mas pelo menos é a forma que a gente tem pensado. Eu acho que um fórum desse, acho que a maior contribuição é essa, né? A gente poder compartilhar os problemas e quais são as melhores soluções a seguir. Então, as ações atuais, né, que a gente está procurando desenvolver. Primeiro, atualizar o nosso manual de auditoria. Então, nós temos um manual de conformidade, que é recente, ele é de 2016. Mas de lá para cá, nós tivemos NBASPs nível 1, NBASPs nível 2 e agora nível 3. Então, a gente precisa, né, atualizar o nosso manual de auditoria, tanto o de conformidade como o operacional, a esse novo arcabouço normativo aí que a gente tem. Tá? Então, os nossos manuais ainda estão referenciados com as NAGs. Tem que atualizar tudo isso aí. Então, é a primeira ação. Não só atualizar os manuais, como também elaborar manual de escrita processual, né, manual sobre técnicas de amostragem, enfim, manual sobre levantamento, né, sobre monitoramento também. Então, a gente realmente tem que avançar nessa questão de normatizar ou padronizar os nossos procedimentos. Treinamentos, né? Então, a gente tem procurado investir bastante aí em treinamentos. Fizemos o primeiro ciclo de treinamentos ano passado, então tivemos uma especialização em ciência de dados, tivemos cursos de auditoria, né, para os nossos auditores, e aí a ideia é começar um novo ciclo disso aí, né, porque isso não pode parar. Não pode parar, tem que continuar investindo pesado aí nessa questão de treinamento. O sistema de auditoria, tá? Então, hoje nós temos um sistema de auditoria, mas ele está em desuso. Então, um problema de rejeição mesmo, um sistema pouco amigável, um sistema
burocrático. Então, isso aí já de cara teve uma rejeição muito grande de todo o corpo técnico. Então, a gente precisou praticamente refazer o nosso sistema de auditoria. Ele está em desenvolvimento, né? Atualmente, a gente está finalizando a parte de planejamento do sistema. Então, dentro daquele conceito da norma mesmo, né? Tanto a parte de formalização do processo de auditoria, designação da equipe de auditoria, os termos de não impedimento dos auditores, né? A ideia é que tudo isso fique documentado dentro do sistema. A parte de avaliação de risco também, então tem um módulo específico no sistema para avaliar o risco. Quando eu falo avaliar o risco, não é apenas inventariar os riscos, é mensurá-los também, né? Então a ideia é que a gente gere, que o sistema mesmo já gere um diagrama de risco para definir claramente que riscos, né, o auditor deve atacar, né, naquela ação de controle. A parte de documentação toda também, de papel de trabalho, né, todo linkado com a matriz de planejamento, sistematizar as demais matrizes, né, matriz de achado, responsabilização, relatório e controle de qualidade. Então esse é o escopo que a gente está tentando desenvolver aí dentro do sistema audit. Tá? Nosso planejamento inicial era fazer o primeiro piloto ainda esse ano, mas eu não sei se vai ser possível. Tá? O secretário de TI ainda mantém esse prazo, então eu vou confiar nele, né? Ele está me prometendo que ainda esse ano a gente fará um primeiro piloto. Mas aí, fazer de tudo aí para que isso seja possível. Tá? E outra ação também é a criação da nossa área de qualidade. Então, essa área de qualidade ela deverá ser criada, né, acredito que agora, no início de setembro, e a ideia é que seja uma assessoria, né, dentro da Secretaria de Controle Externo. Então, vai ter uma equipe aí que vai fazer um trabalho contínuo, né, de gestão da qualidade dentro do tribunal. Então, isso aí é algo que não foi fácil de implantar, mas agora acho que sim, a gente vai, pelo menos, se estruturar, né, para iniciar um trabalho de ter um sistema de gestão de qualidade. Então, pessoal, basicamente era isso. Eu espero ter agregado aí às discussões. Eu acho que eu não estourei o tempo, né? Eu acho que eu até economizei o tempo, né? E muito obrigado aí pela oportunidade de trazer aí essas observações. E aí a gente aprofunda melhor no debate. Obrigado, hein?